Bendito, eu fico maravilhado. Abra sua Bíblia comigo. Sejam bem-vindos ao Ministério Family Church. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para ministrar ao nosso coração e o nome dele será glorificado. Você já olhou para esse irmão que está ao seu lado, já diz: é muito bom cultuar a Deus contigo, é muito bom servir a Deus ao seu lado, é muito bom, nós somos uma família. Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 11, nós vamos do versículo 24 ao versículo de número 27, Hebreus capítulo de número 11, versículo 24 ao versículo de número 27, quem foi encontrando, diga graças a Deus. Hebreus, lá no final, capítulo 11, versículo 24 ao 27, a mensagem desta manhã tem pelo tema: se você não souber lidar com o seu passado, não podemos avançar para o nosso futuro. Quem não sabe lidar com o seu passado, não vai conseguir avançar para o seu futuro. Você precisa aprender a lidar com o seu passado, para aprender a enxergar o que Deus tem na sua vida no futuro. Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 27, se encontrou, diga amém. Diz assim o texto: pela fé, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Grave bem isso, irmãos. Moisés já era velho e ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque quem tinha em vista a recompensa. Verso 27 para encerrar: pela fé deixou o Egito, não tendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Deixou o Egito porque enxergou o quê? O invisível. Eu estou no Egito, mas não pertenço ao Egito. O que tem aqui não é meu. Eu vou para o que Deus tem para mim. Mas eu não estou enxergando nada. Mas eu vou atrás daquilo que Deus tem para a minha vida. E se Deus tem para a minha vida, eu estou certo que Ele me garante a vitória. Pai, aqui nós estamos, e o nosso objetivo, Senhor, aqui, é cultuar e adorar aquele que é Senhor da nossa vida, e nós precisamos aprender de Ti, e como está escrito em Êxodo 4:12, Senhor, que ao abrir da minha boca, seja dada a palavra certa, que assim, meu Deus, cada um de nós que estamos aqui, nós queremos ouvir o que o Senhor tem a falar e a ministrar ao nosso coração. Senhor, nos confronta hoje, mexe na nossa estrutura, fala conosco. Eu não quero algo que massageie o meu ego, eu quero que algo, sim, meu Deus, venha me ensinar a enxergar o que é certo, o que é errado, para que eu possa avançar para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Me ensina, meu Deus, a permanecer firme sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, preste bem atenção aqui, não se distraia, eu sei que eles vão colocar as cestas aqui, louvamos a Deus por esse momento precioso, aonde Deus aqui está suprindo tudo. Todos estão comigo aqui? Continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar aí a alguns textos, para que isso seja categórico. Você lembra aqui do que eu falei sobre o tema? Alguém anotou? Vamos lá. Se eu não souber lidar com o meu passado, não podemos avançar para o nosso. Vamos lá repetir de novo. Se eu não souber lidar com o meu passado, eu não vou conseguir avançar para o meu futuro, ok? Veja bem,
Todos nós temos uma tendência natural de projetar o nosso futuro a partir do que já vivemos. E isso é uma armadilha para a nossa vida, porque Deus é um Deus de novidades. Ele deseja que tenhamos uma nova vida e um coração novo nele. Por que o senhor está dizendo isso, pastor, que uma armadilha? Porque o propósito de Deus para nós é que creamos no Senhor sempre e possamos viver em novidade de vida no que Ele tem, não no que eu acho, ou no que eu sofri, ou no que eu padeci. Isso significa que nós podemos não só superar um passado de dor, de traumas e de ressentimentos, mas também um passado de pecados. Quando nós entregamos a Jesus a nossa vida pela fé e fizemos uma aliança com Ele através do batismo, nós morremos para o pecado e o nosso velho homem é sepultado em Cristo. E é a partir de então que começamos a andar em novidade de vida. É a partir de aí que algo novo acontece. Por isso que Romanos capítulo 6, verso 4, se alguém quiser anotar, isso tudo é muito importante para que depois a gente vá, muitas vezes, degustando e vivendo o novo de Deus, e você vai entender daqui a pouco, por que eu preciso que isso seja um confronto em nós. Romanos 6, 4 vai dizer: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos como Ele, com novidade de vida. Eu quero já declarar sobre ti, que esse mês de abril, tem novidade de Deus sobre a tua vida, mas depende de você e não de Deus, porque se principalmente você que é batizado, a novidade de vida depende da sua atitude, depende dos seus gestos, depende daquilo que você busca em Deus, porque contudo, viver esta nova vida não é algo automático. Não é porque eu me batizei, uau, virou uma chave na minha vida. Não, precisamos tomar uma posição quanto ao nosso passado. Por quê, pastor? Porque o passado pode até aprisionar de tal maneira que achamos que o nosso amanhã será apenas uma repetição do nosso ontem. Tem muita gente que está vivendo hoje pensando que vai viver o ontem. Tem gente que não está acreditando na novidade de Deus sobre a sua vida, por causa de muitas situações que essa pessoa vivenciou. Essa pessoa não consegue enxergar o novo de Deus sobre a sua história. O que tem de crente dentro da igreja, que não consegue se libertar do seu passado, está cheio. Porque pessoas que olham, estão dentro da igreja, sabem que existe um Deus poderoso, mas ele não consegue enxergar a novidade de Deus sobre a sua vida. E você precisa entender, você está aqui porque tem um Deus que liberta, tem um Deus que sara, tem um Deus que cura, tem um Deus que restaura, e além disso, ainda vai nos preparar e nos levar para o céu. Agora, para isso, eu preciso acreditar que o meu passado já foi lançado no mar do esquecimento. Na verdade, o passado pode nos paralisar, a ponto de nós acharmos que não há mais nada que nós podemos fazer para mudá-lo. Há pessoas que olham e dizem assim: pastor, não tem jeito mais. É engano seu. Se nós não superarmos e não aprendermos a lidar com o nosso passado, não vamos conseguir enxergar o novo de Deus na nossa vida. Tendo isso em mente, eu gostaria de usar justamente o exemplo do povo hebreu e desse homem chamado Moisés, um libertador. Um quê? Libertador. Você já imaginou que você pode ser um libertador? Você não vai ser só libertador da sua vida, você vai libertar muitas vidas, através de tudo aquilo que você viveu, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o teu passado não vai ser usado como condenação, mas vai ser usado como libertação, através da tua vida. Você precisa entender que Moisés era um homem que era um levita, e nasceu numa época em que os hebreus eram mantidos como escravos no Egito, e sob o poder do crescimento do povo hebreu, o faraó ordenou a toda criança do sexo masculino que elas deveriam ser sacrificadas e jogadas no rio Nilo. As parteiras hebreias não observaram a ordem de faraó, e simplesmente passaram por cima. Então ela deu a ordem para que todos aqueles meninos que fossem jogados ali, aqueles meninos ali, como aquelas parteiras, Sifrá e Poá, disseram: nós não somos matadoras de sonho, nós somos alguém que acreditamos no que Deus vai colocar para fora. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu até falei aqui no culto das mulheres, eu estou vivendo com pessoas
que são pessoas que vão gerar sonhos na vida de muita gente, e não pessoas que são matadoras de sonhos. O que tem de gente que quer matar o sonho do outro, por causa do sistema, mas nós não queremos matar sonhos, nós queremos colocar o sonho que Deus colocou na tua vida para fora. Eu quero declarar que o teu ventre não é estéril, o teu ventre é frutífero, e o que Deus sonhou para a tua vida vai acontecer. O que Deus sonhou para a tua casa vai acontecer. O que Deus sonhou para a tua família vai acontecer. Eu não estou lidando com coveiros, eu estou lidando com parteiras e parteiros aqui em nome de Jesus. O que Deus sonhou para você vai ser para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Quem chegar falando um sonho, contando uma história para você do que essa pessoa está sonhando em Deus, você vai dizer: eu acredito, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não sou alguém que joga areia, eu sou alguém que ajuda a colocar o filho para fora, porque o nome do Senhor vai ser glorificado e o nome do Senhor vai ser bendito. Eu estou lidando com parteiras aqui, aonde o nome do Senhor vai ser exaltado sobre a tua vida. Por isso que as parteiras hebreias não obedeceram a Faraó. Nós não vamos obedecer a ordens que o homem quer declarar. Todavia os pais de Moisés desafiaram esse decreto e esconderam o menino, que mais tarde eles colocaram no rio, dentro de um cesto, à beira do rio. E aquele menino ali ficou esperando quem? Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou com o menino. É interessante que a irmã de Moisés, que vigiava o cesto, Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então rapidamente ela lhe ofereceu para arrumar alguém que pudesse criar aquele menino. E ali levou quem? A sua própria mãe. É algo tão interessante que a gente pensa que Deus não sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar na nossa vida. A mulher ganhou o salário para cuidar do seu próprio filho. Quando você confia no que Deus tem para fazer, você não tem medo de entregar aquilo que lhe aperta. Você entrega, porque você confia e sabe que Deus está no controle da tua vida. Quando Joquebede, entendendo aquilo, entrega o menino, ela começa a viver o novo de Deus sobre a tua história. Você só está vivendo o aperto na tua história até o momento que você tentar esconder aquilo que talvez está te angustiando. Mas no dia que você entregar, Deus sempre vai ter novidade de vida sobre a tua história. Deus vai te surpreender em várias áreas da tua vida. Não tenha medo de confiar em Deus naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado pela filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia, e não sabia muita coisa sobre o que foi da sua vida. Mas quem é que criou ele? A mãe dele, uma hebreia. Veja bem, tudo se sabe a partir de então, que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Olha o que vai dizer a Bíblia, Atos capítulo 7, verso 22. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Mas o que eu quero aqui destacar nesta palavra é que a maneira como Moisés lidou com o seu passado, e ele deixou os tesouros do Egito para viver o propósito de Deus para a sua vida. Esteve no Egito, mas o seu coração era hebreu. Quem sabe o que é de Deus pode passar onde for, porque já tem uma identidade impregnada em você. O inimigo pode até tentar, mas a identidade que Deus te deu é de filho de Deus. Nós estamos no Egito, mas não somos filhos do Egito. Nós estamos passando por esse Egito, mas a nossa identidade é de filho do Deus Todo-Poderoso. E quem tem identidade de Deus, não está preso ao que o mundo pode oferecer, porque você tem certeza a que o céu está lhe aguardando. Moisés vivendo tudo aquilo, Moisés vai entender o que é o propósito de Deus para a sua vida. Porque, gente, imagine viver dentro de um palácio. Talvez eu e você não possamos ter uma noção sobre isso, porque nunca vivemos dentro de um palácio. Para nós aqui, palácio não é algo tão real. A gente ouve histórias, a gente ouve falar de palácio. Agora imagine a realeza e todo aquele conforto que aquele rapaz cresceu e teve. Só que ao mesmo tempo, o que ele renunciou, quando eu e você lemos aqui no texto, que Moisés preferiu não ser chamado da filha de Faraó, para ser chamado filho de Deus. Ele teve tudo, e rejeitou o tudo, para ter o tudo de Deus.
É algo muito interessante para mim e para você, porque quando eu vou levar você a entender aqui, você precisa entender que Moisés recusou ser chamado da filha de Faraó. Olha só o verso 24, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, assim como ocorreu com Moisés. Se quisermos vencer o nosso passado de traumas e pecados, devemos também ter uma recusa radical com aquilo que não nos pertence mais. Recusar, isto literalmente significa repudiar, abandonar com aquilo que não está mais no nosso direito. Eu preciso entender a que mundo eu vivo, a que reino eu pertenço. Eu não pertenço ao reino da terra, eu pertenço ao reino dos céus. A sua identidade determina quem você é. É no entanto que quando Moisés mata o egípcio e ele foge, aquelas filhas de Jetro olha para Moisés e olha e chega na casa delas e diz: pai, um egípcio nos socorreu. Por que ela diz que o egípcio o socorreu? Por causa das roupas que Moisés estava trajando. Muitas vezes o nosso coração é de hebreu, mas as nossas vestimentas ainda são do Egito. Nós queremos estar na igreja com o coração de hebreu, mas vestindo as roupas do passado. E nós precisamos entender que se nós estamos indo para Cristo, Deus não vai mudar só o nosso coração, Deus vai mostrar e vai mudar a nossa identidade. Porque se nós somos de Cristo, algo novo também tem que acontecer. Aquelas mulheres quando chega lá diz um egípcio, por causa de quê? A roupa o identificava. E eu te pergunto, que roupa você tem vestido aqui na igreja? Pastor, de crente, e lá fora? Como que as pessoas te conhecem? As pessoas te conhecem pelo seu passado ou por quem você é hoje? As pessoas te conhecem pela sua velha natureza ou por quem você vive hoje em Cristo? Pastor, o senhor não está entendendo? Estou entendendo, porque eu já estive lá, eu saí daquele mundo, mas hoje eu sou nova criatura, e quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Eu quero declarar: Deus está chegando com novidade para a tua vida, Deus está chegando com novidade para a tua casa, Deus está chegando com novidade para a tua história. A sua identidade determina quem você é, e o que envolve muitos aspectos da sua vida, como a forma de agir, os gostos pessoais, envolve características, filosofias, psicologias, valores éticos, morais e muitas outras coisas. Na doutrina cristã, a nossa identidade diz respeito àquilo que nos tornamos pela fé em Cristo Jesus. Se você não tem noção, o nome era algo característico que falava de identidade. Por que Deus teve que mudar o nome de Jacó? Porque falava da identidade de alguém que quis roubar o lugar do seu irmão. E Deus teve que mudar o nome dele para Israel, para que o passado dele fosse mudado. Tem coisas da nossa vida que o Senhor precisa nos ensinar a lidar com ele, para que algo novo aconteça. Muitas vezes nós não estamos rompendo, porque o nosso passado fala mais do que o que nós estamos enxergando do nosso futuro. E aí nós estamos fazendo como Jacó, tentando conquistar as coisas pelo braço, pelo que nós achamos, e rompendo. Jacó teve que fugir 92 anos da sua vida. Ei, até quando você vai fugir daquilo que Deus tem para você? Até quando você vai ficar dando volta, sendo que você precisa encarar e enxergar o que Deus tem para fazer sobre a sua história? Pastor, mas aquele homem prosperou, mas nem toda prosperidade quer dizer que sinal que Deus está na sua vida, se eu não sei lidar com o meu passado. Jacó teve que lidar com o passado, e ele teve que ir no Val de Jaboque, para justamente entender que ele precisava resolver problemas do seu passado. Eu não estou aqui, querido, para dizer para você e apontar você o seu erro. Eu estou aqui para dizer para você: se resolva, você tem uma identidade, Deus quer fazer você voar. Mas muita gente ainda olha para si e olha para ele e diz: mas eu não consigo, e está dando volta e fugindo do seu problema. Mas Deus quer te levar a algo muito maior. Isso não pode nos aprisionar. Na doutrina cristã, a nossa identidade
nos diz respeito a quem nós somos. Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma das piores coisas que Adão e Eva fizeram foi esquecer tudo que eles eram em Deus. Nós precisamos todos os dias nos lembrar de quem nós somos em Cristo. E se tem uma coisa que o inimigo tem entrado, é para tentar roubar a identidade nossa. Nunca se viu tantas pessoas em dúvida. Se a gente fala de identidade e chama na frente, na hora da palavra, crentes antigos não têm mais certeza da sua salvação. Pessoas que estão em dúvida em tudo aquilo que ele já vivenciou. Queridos, a recusa de Moisés era enorme, pois segundo alguns estudiosos, ele seria um provável substituto de Faraó no Egito, ainda que filho adotivo da filha de Faraó. Mas sucesso é ser o que Deus fez para que você seja, e não o que você sonhou para você. O pior fracasso do homem é fazer sucesso em cima do que Deus não sonhou para a tua vida. Sucesso é você entender que Deus faz parte do seu ser. A maior alegria que você vai ter é você entender que mesmo na simplicidade Deus está contigo, ou mesmo na bonança Deus está contigo, porque você sabe quem você é em Cristo. Ser o que Deus fez para você é você entender que você está sonhando o sonho de Deus, e nada vai roubar o que Deus tem na tua vida. Você precisa entender, Moisés recusou ser chamado da filha de Faraó, para ser chamado da filha daquela que parecia ser escrava, para ser chamado filho de Deus. Segundo ponto, Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Por que, pastor? Verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Eu li essa frase do reverendo Hernando Dias Lopes alguns dias atrás, onde ele dizia o seguinte: a amizade do mundo é pior do que a perseguição do mundo. A atitude de Moisés foi a de preferir ser perseguido pelos poderes do Egito, junto com o povo de Deus, do que ser amigo e desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Moisés disse: eu prefiro estar com o meu povo e entender a promessa que Deus tem para mim, do que estar no Egito e achar que eu estou bem. Então eu te pergunto, o que tem você preferido no dia a dia? A amizade do mundo ou a perseguição do mundo? Você prefere ser chatado como um crente chato, quadrado, ou você prefere: eu sou amigo de todos, eu sou de boa, eu sou o cara legal, eu sou massa, eu não contesto ninguém? Tiago 4,4 vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sua motivação para a sua escolha está no verso 26 de Hebreus: considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que por causa dos tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Querido, qual é a sua recompensa? Você está aqui, por quê? Porque você vai ter um carro novo, uma casa nova? Você vai ter um bom emprego? Você vai ser alguém posicionado na sociedade? Ou porque você vai ter o seu nome escrito no livro da vida? E você vai ser chamado filho de Deus. Vinde, benditos do meu Pai. Eu preciso entender que eu luto diariamente
não é nem com o inferno, é comigo mesmo. O inferno já faz o papel dele, mas eu luto diário com o Arley que tem aqui dentro, que carrega 17 frutos, que está lá em Gálatas capítulo 5, os frutos da carne. Esses frutos da carne, eles me perseguem todos os dias eles estão comigo. Tem uns que já cresceram, por isso que Gálatas vai falar, Gálatas capítulo 4, que existia o filho da escrava e o filho da livre. Abraão preferiu dar ouvidos ali a Sara, e gerou com a escrava um filho, e esse menino cresceu dentro da sua casa, mas não era filho da promessa. E esse menino, ao crescer dentro de casa, quando chegou a promessa de Deus para a sua vida, Sara olhou para tudo aquilo e disse: ei, Abraão, põe para fora aquilo que você não gerou, que não é promessa, mas foi também ela que gerou. Agora olha que difícil. Sara pede para Abraão desfazer o que ela também havia pedido, porque muitas vezes nós lutamos contra aquilo que nós fizemos. E aquela mulher sabiamente dá a palavra, e quando Abraão reluta, o Senhor fala com ele: põe para fora, ouça a voz de Sara. E ele vai e determina, chama Ismael, chama Agar, e põe ela no portão, e põe para fora de casa. Só que o interessante, ao botar para fora Ismael, ele não dá herança, ele não dá nada para aquele menino, a não ser um pão e um odre de água. Por quê, pastor? Porque aquilo que você alimenta na tua vida, um dia vai voltar. Se aquilo não te pertence mais, você tem que botar para fora hoje. Se aquilo que você está alimentando do teu passado, ainda cresce na tua vida, e você está criando esperança, Abraão poderia dizer: é meu filho, é a minha descendência, mas Deus disse: não é filho da minha promessa. E entre a promessa e a escravidão, você tem que escolher quem é você em Deus. Porque mesmo vivendo no Egito, você não faz parte mais do Egito. Você precisa entender que Deus já impregnou a identidade dele em você. E o interessante, eu te pergunto, quem nasceu primeiro, Ismael ou Isaac? Ismael era mais velho, porque os frutos da carne sempre vai crescer primeiro na nossa vida. Mas depois veio Isaac, e quando Isaac começou a crescer, Ismael começou a esbofeteá-lo. Sempre o pecado, as coisas que ali te aprisionam, vai querer abafar o que Deus tem sobre a tua vida. Mas olha que interessante, Deus mandou matar Ismael, só mandou colocar para fora. E ele foi para onde? Para o deserto. Agora, quando Deus dá Isaac, o que 33 anos depois Deus pede? Isaac. E pede o que para ele? Para sacrificá-lo. O que Deus te dá, Ele vai pedir em sacrifício. Mas o que você gerou, você vai ter que aprender a conviver com Ele. Porque aquilo que você gerou, você vai ter que entender que é Cristo que te fortalece, para você olhar para o problema e entender que o Senhor é maior na tua vida. Deus poderia matar Ismael, mas Deus não vai matar aquilo que você gerou, para que você olhe e diga: eu sou muito mais forte em Cristo, porque em Cristo eu vou vencer todas estas coisas, em Cristo Jesus. Estas coisas não vão me afastar do Senhor, eu vou viver. No entanto, quando você chega em Israel, gente, é muito forte isso. Quando você chega em Israel, você convive. O que separa os árabes dos judeus é só uma rua. De um lado está o filho da promessa, do outro lado está o filho da escrava. E eles têm que aprender a conviver.
Porque quando você aprende a conviver, você vai entender que o que Deus te dá não é seu. Por isso que Ele pede para você devolver e sacrificar. Porque quando você entende que o que você recebe não é mais seu, não te pertence mais à sua vida, você vai entregar no altar, confiando que aquilo que Deus está te dando não é para você, é para a glória dEle. Agora você também precisa entender que aquilo que nós geramos no nosso passado, nós vamos precisar conviver com ele, mas ele não será mais alimentado por mim. Porque eu vou dar pão e água, porque até o momento que ele sobreviver, ele vai entender que quem vive em mim é muito maior. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, e eu não estou mais preso ao meu passado. Eu rompo diante daquilo que Deus tem para a minha vida. O meu passado não pode mais me aprisionar diante daquilo que o Senhor tem para a minha história. Então eu preciso olhar para dentro de mim e entender que eu preciso vencer. Por isso Moisés olhou para o palácio e olhou para a promessa. Entre as riquezas do mundo e as riquezas do que Deus tem para a minha vida, eu sofro, mas eu entendo que Ele é a minha herança. E quem sabe da sua herança, tem certeza do seu milagre. Moisés saiu do Egito corajosamente, sem vacilar. Olha o verso 27, parte A. Pela fé. Pelo quê? Fé. Saiu do Egito, sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquilo que é invisível. O que você está enxergando? O que você enxerga? Você já enxerga o novo céu e a nova terra? Você já está enxergando o que Deus tem preparado para mim e para você? Na primeira parte desse versículo diz a palavra: pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei. A sua saída do Egito se tornou possível devido à sua coragem. Irmão, o evangelho não é para quem é medroso. O evangelho não é para quem é duvidoso. O evangelho é para quem tem coragem. O evangelho é para quem encara e diz: eu já estive lá, mas não volto para lá. Eu já passei por isso. Chega de coisinhas. Nós temos que encarar e ter identidade. Sabe por que a nossa geração está vivenciando isso? Porque não tem identidade constituída. A nossa identidade, qualquer coisa que você oferece, elas aceitam. Por isso que é uma geração desses youtubers. O youtuber fala qualquer coisa, fala o que pensa, e as pessoas aceitam. Porque a nossa geração, nós não estamos impregnando uma identidade neles. Agora Moisés, com certeza, viveu no Egito, mas quem estava ensinando ele era a mãe dele, sendo hebreia. Você precisa entender que aquilo que você impregna nos seus filhos, não tem inferno, não tem Egito, não tem terra que vai afastar os seus filhos, a sua casa, da mão poderosa do Senhor. Você precisa entender que aquilo que Deus tem te ensinado é para que o céu seja manifestado sobre a tua vida. Aonde você chegar, pode te oferecer o que for, você não vai se frustrar por causa que alguém está prosperando erroneamente. Você vai entender que pela fé você vai vencer em Cristo Jesus. É pela fé. O nosso sofrimento é passageiro, porque com coragem, segundo o dicionário, significa bravura, intrepidez, moral forte perante o perigo. Gente, se você não tiver coragem, você não chega a lugar nenhum. E alguns motivos pelas quais precisou coragem para ele tirar o povo do Egito. Você acha que Deus está te tratando? Para quê? Para você tratar outras pessoas. Deus está te curando para você curar outras pessoas. Deus está te sarando para você sarar outras pessoas. Meu Deus. Você olha e diz assim: Deus pesou comigo. Pesou não. Deus diz assim: eu fiz a ferida, mas eu sei qual é a ferida que eu fiz, porque eu sei trabalhar na ferida. Eu tenho o remédio certo para essa ferida. O inimigo disse: não sou eu que tenho o controle dela. Deus disse: não, você não tem controle de nada. Quem tem o controle de todas as coisas sou eu. Eu botei o menino no Rio Nilo, eu botei o menino para morar no palácio, eu botei o menino para aprender a ciência daquele lugar, mas também botei a mãe dele para ensinar o meu evangelho para aquele menino ser um libertador. Ei, você está pensando que a tua vida foi um acaso? Algumas coisas que aconteceram na tua vida não, foi propósito de Deus. Tem gente que vai ser
liberta pelas tuas mãos. Tem gente que vai ser liberta da escravidão, da tristeza, da depressão, de situações que elas estão vivendo, e você está olhando e dizendo: pastor, por que eu sofri isso? Por que eu sofri esse abuso? Por que eu sofri essa situação? Por que eu fui abandonada? Por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Por que eu passei por esse trauma? Porque Deus está dizendo: através desse trauma eu vou te usar para curar outros que estavam traumatizados, outros que estavam passando por situações e não conseguiam enxergar o milagre, mas o seu trauma vai virar remédio para outras vidas, aonde o meu nome vai ser glorificado. Quando você abrir a boca, as pessoas vão entender que existe um Deus que cura, existe um Deus que restaura, existe um Deus que traz vida, existe um Deus que traz ânimo, existe um Deus que é capaz de pegar o homem e fazer ali uma reciclagem, e o meu nome ser glorificado, porque ele vai entender. Porque como? Você não só prega, você vive o que você prega. É diferente. E alguns motivos para encerrar. Por que ele teve coragem para tirar o povo do Egito? Primeiro, Moisés não aspirava à liderança. Algumas pessoas são líderes naturais, outros simplesmente querem liderar. Moisés não era assim. Quando Deus o chamou para liderar, ele tentou inventar desculpas para não ter o que fazer, para não ir lá. Ele se via incapaz de enfrentar Faraó, e ainda botou a sua deficiência na frente. Ei, Deus não está preocupado com a tua deficiência, Deus está preocupado com o teu potencial. Os homens vê impotência, Deus vê capacidade. Porque quando você olha para você e vê: eu sou incapaz, Deus está dizendo: eu vou te fazer forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Moisés disse: eu não tenho poder para isso. Deus disse: eu vou te fazer poderoso, eu vou te levar lá. Manda Arão. Não quero Arão, eu quero você. Eu sou pesado, eu não sei falar, mas não quero saber se você sabe ou se você não sabe. Êxodo capítulo 4, ele vai botar na tua boca o que precisa ser dito, para que o nome dele seja glorificado. Não é a minha capacidade, é a minha dependência que eu tenho em Deus. Moisés entendeu isso, não é porque ele disse: eu sou o cara, é porque eu sou dependente. Por isso que ele vira e diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Não é Moisés que vai, é o Senhor que vai na minha frente. Ei, não é você que vai, é o Senhor que vai na tua frente. O Senhor está indo na tua frente. O Senhor está curando o teu passado para declarar um futuro de glória sobre a tua vida. O Senhor está mostrando para você que isso tudo que possa ter acontecido contigo não vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Segunda coisa, porque Moisés ali também libertou aquele povo do Egito. O povo era difícil de se conduzir. Quando o Faraó o perseguiu, eles disseram: foi porque não havia sepulcro no Egito, que de lá nos tirastes para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso tirando do Egito? Não é isto o que dissemos lá no Egito? Deixa-nos que servamos ao Egito. Muitas vezes, pela dureza e pelas dificuldades que nós enfrentamos, nós achamos que nós devemos voltar atrás. Pois melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Você precisa entender: Deus está te capacitando no deserto, Deus está te fazendo mais forte, porque aquilo que um dia te feriu, Deus está cicatrizando as tuas feridas. Para quem quiser tocar, não vai tocar mais, porque você é curado em Cristo Jesus. As lutas da tua vida só está te amadurecendo para o processo que Deus tem na tua vida. Envia aquele que há de vir, pelo menos. Você precisa entender, em vários momentos da jornada rumo à terra prometida, esse povo reagiu sendo povo murmurador. Se você não é alguém determinado, você baixa a cabeça, você cede. Você precisa acreditar e ter identidade de quem é Deus na tua vida, porque mesmo que alguém se levante e diga não, você sabe o caminho que Deus traçou para a tua história.
Terceiro ponto, Moisés teve que guiar o povo sem conforto, segurança e prosperidade. Moisés estava tirando-os da escravidão para um estado de liberdade e de bênção de Deus. Isso pode parecer que não seria difícil, convencer as pessoas a seguir isso, mas sabe o que foi? Parecia, porque o povo estava numa escravidão. Vamos seguir. As pessoas muitas vezes aceitam a opressão e a escravidão, e se lhes permitem vantagens, prazeres pessoais. Foi o que aconteceu com os israelitas. Apesar de serem durante o tempo de Faraó oprimido, preferiram servir os egípcios, justamente, se isso significa que eles podiam comer pão em abundância. Muitas vezes a gente prefere estar na garra do inimigo, porque alguma coisa ele quer nos oferecer, e você fica ali comendo pão, que é o alimento mais simples possível, do que você avançar diante daquilo que Deus tem para a tua vida. O combustível para que Moisés demonstrasse tanta coragem, está na segunda parte desse versículo. O versículo 27, parte B, vai dizer: e prosseguiu sem vacilar, porque quem vê, é aquele que vê o invisível. Ei querido, o que você está vendo? Você olha hoje, vê talvez o desemprego, vê talvez hoje as adversidades, você talvez hoje vê as lutas, os confrontos dentro da sua casa, você vê os seus problemas, mas quem vê pela fé, olha e já vê os seus filhos bem casados, servindo a Deus na igreja, os seus netos adorando ao Senhor, os seus bisnetos glorificando ao Senhor, e a sua descendência dizendo: bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Porque eu vivo pela fé, e não pelo que eu vivo, pelo que eu vejo humanamente. Eu vivo pela fé, e eu declaro que a minha geração é geração bendita do Senhor. Eu vivo pela fé para resgatar, a começar da minha casa, aqueles que o Senhor me confiou, para o nome do Senhor seja glorificado. Ei, você como Moisés, desenvolveu essa fé, com quem você vê aquele invisível, Moisés o desenvolveu no deserto. O deserto da vida está te ensinando a ser melhor com Cristo, a ser mais firme com Cristo. Depois de uma experiência desastradora de assassinato no Egito, relata o Êxodo capítulo 2 verso 15, Moisés vai para o deserto de Miriam. Êxodo capítulo 2 verso 15, informando esse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Pela segunda vez, Moisés é perseguido de morte, uma quando nasceu, e outra depois quando matou o egípcio. Você está achando que o inferno tem medo de você? Você está achando que o inferno não quer te paralisar? Ele quer te paralisar, porque ele sabe que se você entender o propósito de Deus na sua vida, você é uma bomba atômica nas mãos do Senhor. Você vai acabar com o inferno, você vai resgatar muita gente para o Senhor. Ele ficou no deserto por 40 anos, distante das riquezas do Egito, dos seus companheiros, era ovelha durante o dia e era estrela durante a noite. Por fim, ele sobreviveu os 40 anos difíceis, confiando em Deus. Eu não sei há quantos anos você está confiando em Deus. Talvez o que você vê são lutas e perseguições. Para que Moisés pudesse aprender essa lição valiosa, foi necessário que passasse pela escola do deserto. Havia nela confiança demais em sua própria força, o que desqualifica para servir ao propósito do Senhor. Deus precisa tirar de nós a nossa confiança em nós mesmos e ensinar a depender dEle. É ali no deserto de Midian que Moisés tem a sua experiência com Deus. É ali no deserto que Deus se manifesta a ele. Uma sarça ardia, mas não se consumia. Deus põe fogo em uma vegetação que para nada servia, e Deus se manifesta a Moisés, colocando fogo naquela sarça, e a Bíblia vai dizer que a sarça ardia, mas não se consumia, e Moisés entende que era o próprio Deus falando com ele. Moisés tira a sandália dos pés e se achega para perto daquele lugar, porque o Senhor fala a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é lugar santo. Moisés entende que a glória de Deus estava se manifestando. Pastor, qual é a mensagem aí que Deus estava dizendo a Moisés? Se eu sou capaz de incendiar
uma vegetação que não tem valor nenhum e para nada serve, por que eu não posso incendiar a tua vida? Que se sente gago, inferior e incapaz. Se eu ponho fogo numa sarça, eu sou capaz de botar fogo na sua vida. Se eu sou capaz de entrar nessa sarça, eu sou capaz de entrar em você, para que o meu nome seja glorificado. Agora, o que é melhor para mim encerrar? Existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito Santo e com o fogo. A água te lava por fora, mas não te lava por dentro. O Espírito Santo te convence da justiça, do juízo e do pecado. E o fogo, pastor, cauteriza. Os teus traumas, os teus pecados, a tua dor, quando você entende que você pode ser incendiado por Ele. Porque quando eu olho para Cristo, eu enxergo nele que eu preciso me humilhar, e eu entendo que eu sou pecador. Eu não estou aqui porque eu sou bom, mas eu preciso vencer o meu passado, senão eu ando com malas que estão me aprisionando lá atrás, e eu não posso enxergar o novo de Deus da minha vida. Mas hoje eu declaro, você que já passou pelas águas ou vai passar, você vai se lavar por fora. Declaro que você que já entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo já está te convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Mas agora eu quero declarar que você vai ter uma experiência com fogo, e o fogo vai entrar na tua vida para cauterizar todas aquelas situações que um dia esteve latente em você, e todas as vezes que você pensa em romper, isso vem e te atrapalha, porque o teu passado quer te puxar para trás, e Deus está te dizendo: eu preciso te curar, eu preciso te restaurar, eu preciso sarar você, porque eu preciso levar você a águas profundas, assim como eu fiz com Pedro. Tem coisas que vai ser em águas rasas, mas tem coisas que vai ser em águas profundas. E quando eu levar em águas profundas, entenda-me, dá-me a entender que se Pedro teve medo de afundar, ele poderia ser um excelente pescador. Dá-me a entender, não está escrito isso, que ele não sabia nadar. Deus nos pega nas nossas fragilidades. Por que Deus tem que nos levar a águas profundas? Não me deixe afundar. Se ele estava com medo de afundar, é porque ele entendia que ele não sabia nadar, porque se ele fosse bom nadador, ele tinha voltado para o barco. Mas Deus te leva a águas profundas, para dizer: eu ainda te mostro que você tem fragilidades, e nessas fragilidades eu vou te curar, porque eu pego você pela tua mão, eu não vou deixar você afundar mais. Chega, eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu vou caminhar contigo. Você já viveu milagres, vai viver milagres, e o que eu tenho para fazer é coisas muito maiores, Pedro. Ou você, irmã, você talvez já viveu coisas grandes e está dizendo assim: pastor, o senhor não está entendendo. Estou entendendo, eu já passei por isso. A gente muitas vezes passa, mas Deus está dizendo: eu estou do teu lado. Ei, mulher, homem de pouca fé, hoje eu vou te puxar, eu vou te trazer para fora, para você viver o que eu tenho para a tua vida. Chega, 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 chega de ficar olhando para as tuas feridas. Olha para o que eu vou fazer através da sua história, para que o meu nome seja glorificado, para que o meu nome seja bendito.
Enquanto você olha para as suas feridas, as pessoas morrem. Enquanto você olha para os seus problemas, as pessoas padecem. Enquanto você olha para o seu problema, as pessoas estão sofrendo. Enquanto você está olhando para você, dizendo: Senhor, olha para mim, Deus está dizendo: eu estou querendo te usar. O Senhor está gritando. Você possa dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos contritos e quebrantados de coração, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ei, tem gente esse mês de abril que vai ser liberta através da sua vida. Tem gente que está contrito, que vai ser visitado pela voz que vai sair dos teus lábios. Tem pessoas que estavam presas ao teu lado, você vai chegar e as cadeias vão cair, os grilhões vão ser quebrados. Os contritos vão ser restaurados, porque a alegria está em você. A alegria está em você. A alegria, quando você chegar num ambiente, o ambiente vai ser tomado pela glória de Deus. Não é pelo que você sofreu, mas é pelo que você viveu em Cristo. Você é nova criatura, você está em Cristo, você está vivendo novidade de vida em Cristo. E se você está vivendo em novidade de vida, ei, aquilo que estava passado, aquilo que era passado na tua vida, vai viver o novo. Você foi chamado também para libertar. Moisés foi chamado para libertar. Você é um libertador, você é uma libertadora. As pessoas que se chegaram a você, chegarão a você, e que estão perto de você, vão ser livres. Pastor, mas eu não me vejo, eu tenho tantos problemas. Eu também. Mas não é por mim, é por Cristo. Ele está em mim, e eu estou nele. E se Ele está em mim e eu estou nele, eu sei quem é a minha identidade. Eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que o meu Pai me manda. Ei, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu declaro, Deus vai te usar esse mês de abril de tal forma, você vai ser um ganhador de almas. Eu quero declarar, Deus vai botar pessoas que vão chegar ao teu lado, e você vai abrir, você vai contar o seu testemunho, não mais com tristeza, mas você vai contar com alegria, de onde Deus te libertou, o que Deus fez na tua vida, o que Deus te resgatou, onde Deus te fez, o que Deus operou. Sabe por quê? Porque você tem prazer em entender que Deus é o teu Salvador. Fique de pé. Se eu não souber lidar com o meu passado, eu não vou viver o futuro que Deus tem para mim. Pastor, o senhor é fácil, o senhor não sofreu nada no passado. Nada. Só para ouvir meu pai dizer que, ainda bem que eu ouvi isso bem depois, mas minha mãe ouvir minha mãe dizer: filho, quando nós saímos de casa, minha mãe teve que sair fugida, porque ela era agredida. Meu pai virou para minha mãe e disse: esse menino será um bandido, e essa menina vai ser prostituta. Foram as palavras do meu pai. Mas eu sei que não foi ele, foi o inimigo que usou ele. Eu declaro, meu pai é uma bênção. Não foi ele, mas muitas vezes no ímpeto, a gente fala coisas, solta coisas, e depois de uma certa idade que eu fui ouvir isso, eu disse: mãe, ainda bem que hoje o bandido virou um libertador. É por isso que o inimigo queria falar isso,
porque Deus sabia já a grande coisa que Ele iria fazer. Ele queria me aprisionar nos meus traumas, nos meus sentimentos. Ele queria me aprisionar nas minhas dores. Mas Jesus chegou antes. E fez o quê? O Espírito do Senhor está sobre ti, filho. E eu te ungi para pregar boas novas aos contritos e quebrantados. A anunciar o ano aceitável do Senhor. E a proclamar liberdade aos cativos e oprimidos, e a declarar liberdade. Ei, querido, se tem alguma coisa te prendendo, eu declaro: caia por terra hoje. Caia por terra hoje, na tua mente, nos teus ouvidos, no teu coração. Se alguma coisa hoje ainda te aprisiona do teu passado, daquilo que você passou, sofreu, eu declaro: seja livre hoje, seja livre hoje, seja livre hoje, seja livre hoje. O Senhor é quem te liberta, o Senhor é quem te liberta. Você não mais pertence ao teu passado, Ele passou na tua vida. Hoje você está recebendo novidade de vida em Deus. Eu declaro: você está recebendo novidade de vida em Deus. Ei, você vai declarar o ano aceitável do Senhor. Eu declaro liberdade, 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 liberdade. O Senhor te fez para ser livre. O Senhor te fez para ser livre. Quando o inimigo disser para você: quem é você? Olha quem você foi. Você vai dizer para ele: você está me apontando quem eu fui, mas eu quero te mostrar quem eu sou em Cristo e quem eu serei em Cristo, porque hoje eu sou livre em Cristo, para a glória e honra do nome dEle. E você não pode mais me acusar, porque o sangue de Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. O preço já foi pago. E hoje eu sou livre, 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 livre. Eu não vou chamar aqui à frente. Alguém carregava isso na sua vida, onde você estiver? Alguém carregava isso? Onde você estiver? Ninguém? Olha que bom. Carregava isso, filho? Eu declaro liberdade sobre a tua vida. Eu declaro que hoje você vai sair daqui. Hoje o Senhor tira esse peso das suas costas. O Senhor tira esse fardo que você carregava. E eu declaro que você vai entender que você é propriedade de Deus. E você vai ser usada como você nunca foi usada a partir de hoje. Eu declaro que você começa a enxergar em Deus tudo que Deus tem para a tua vida, tudo que Deus tem para a tua história. O ministério seu que estava paralisado, eu quero declarar que o Senhor começa a ativar o teu ministério hoje. Hoje o Senhor começa a ativar o teu ministério. Aquilo que Deus tem na tua vida, aquilo que Deus tem na tua história, aquilo que Deus tem no teu casamento, na vida da tua filha, na vida do teu marido. Eu declaro: o Senhor ativa o teu ministério hoje, porque você não está presa mais ao teu passado. Você não está presa mais. Você vai viver o que Deus tem contigo. Você vai viver o que Deus tem contigo. Você vai viver, igreja, o que Deus tem contigo. Eu declaro: o teu passado hoje vai ser lançado no mar do esquecimento, e você hoje vai cear, para que você possa lembrar que Ele é a tua alegria. Ele é a tua alegria. Ele é a tua alegria. Ele é a tua força. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é libertador. Pela fé, Moisés rejeitou o palácio, as riquezas, e enxergou o invisível. Abra minha visão, Pai, para que eu enxergue a cada dia o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor tem na minha casa, o que o Senhor tem na minha família. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega a sua ceia. Querido, esse também é um momento muito propício para nós confessarmos, porque muitas vezes a gente acha que pecado
É só quando alguém adultera, quando alguém prostitui, quando alguém faz algum ato. Mas quando eu também duvido, isso também é pecado. Quando você não tem certeza do que Deus é capaz de fazer em favor da sua vida, isso também é pecado. Você precisa pedir a Deus, dizer: Senhor, abra os meus olhos, abra minha visão, me enxergue a ver, me leve a ver a novidade de vida. Porque tem gente que está dizendo para si mesmo: eu estou vivendo esse momento não passa, é difícil, que momento cabuloso, essa situação, isso, aquilo. Para de murmurar. Quanto mais você murmura, mais você dá volta no deserto. Para de murmurar e enxergue o que Deus tem para a tua vida. Entenda que hoje o que você pode estar passando, tem pessoas que podem ter escolhido, e você está sofrendo por situações de pessoas, ou por coisas que nós escolhemos, mas ao mesmo tempo também a gente precisa dizer: Senhor, me ajuda, porque eu sei que o Senhor vive, e se o Senhor vive, algo novo vai acontecer. Eu quero novidade de vida em minha vida, eu preciso viver algo novo, Senhor. E eu peço a Ti perdão pelas palavras, pelas atitudes, pelas ações, pelos pensamentos que não Te agradaram. Senhor, eu não estou enxergando o invisível. Moisés, pela fé. Senhor, quantas vezes eu digo que eu tenho fé, mas eu não estou tendo fé para enxergar em mim. Eu falo de fé para os outros, mas não para mim. Me ajuda a enxergar que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai me restaurar, e que o Teu nome vai ser glorificado. Eu quero passar por esse deserto, Senhor, e quero ser aprovado. Eu não quero ser rejeitado nesse deserto. Eu não quero ficar dando volta nesse deserto. Eu quero avançar para a terra prometida e tomar posse do que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Os pastores, diáconos aqui à frente, nós vamos nesse momento consagrar os nossos elementos da ceia. Segure aí os seus elementos da ceia: pão, o suco de uva. Pai, nós queremos consagrar a Ti esses elementos. Esse pão, esse suco de uva que representa o Teu corpo e o Teu sangue que ali foi derramado na cruz do Calvário. Esses elementos foram feitos por mãos humanas, mas agora, Senhor, se tornam memorial daquilo que nós vamos fazer agora. Que assim, meu Deus, a ceia do Senhor, pedimos que o Senhor coloque uma gota do Teu sangue, para que ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós anunciamos a vinda de Cristo Jesus. Por isso, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Pega o pão. A Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu, entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos do pão. Papai, o Senhor é o pão da vida, que nos alimenta espiritualmente, que nos alimenta, Senhor, emocionalmente, em todos os sentidos da nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi moído na cruz para a remissão dos nossos pecados. Nós fomos lavados também pelo sangue. Abençoa-nos, Pai, e que possamos entender, meu Deus, que Jesus Cristo, Ele está vivo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De semelhante modo ele pegou o cálice da nova e eterna aliança, aliança no sangue do Cordeiro. Esse sangue que nos garante a vitória. E antes dele tomar,
Nesse momento nós vamos compartilhar com o nosso irmão, declarando que nós temos uma aliança em Cristo Jesus, de vida, né? Troque com seu irmão, dizendo: nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Esse é o cálice no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus. Tomamos do cálice. Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu sangue derramado ali na cruz, o teu sangue que nos cura, o seu sangue que nos renova, o seu sangue que nos liberta, o seu sangue, Senhor, o preço que o Senhor pagou ali na cruz. Obrigado, Deus, que o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, o Senhor nos fez uma nova criatura, o Senhor nos dá uma nova vida, nova vida, nova vida. Somos libertos em Ti, Jesus. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado porque somos livres em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é livre. Diga comigo assim: todo o peso que eu carregava já foi para a cruz do Calvário. Eu sou livre em Cristo Jesus. Você pode aplaudi-lo?